Olá, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos aqui em mais uma edição do CADEPcast, o seu podcast evangélico das Assembleias de Deus do Piauí. E hoje recebemos o pastor Alex Rodrigues. Seja bem-vindo, pastor. Opa, Michel, muito obrigado. Pai do Senhor Jesus. Uma alegria muito grande estar aqui. Vocês sabem que o pastor Alex é um dos idealizadores do podcast, né? Também surgiu dele a criação do podcast. Isso aqui também acontece por conta dele. Muito obrigado, pastor. Amém. Coisa boa, coisa boa. E bom ter você aqui, cooperando conosco aí no podcast. Tanto talento aí, tanta qualidade para poder somar aí com a nossa convenção. Amém. Glória a Deus por isso. Aqui é uma conversa de charás. Não é charás, não. É de conterrâneos. Conterrâneos. Nós somos os dois de Fortaleza, Ceará, não é isso? Eu não sabia que você era de Fortaleza não, Michel. Eu sou de Fortaleza. É? Nasci assim umas 3 décadas depois, mas sou de Fortaleza. Pastor, e como é que o senhor chegou aqui no Piauí? Michel, minha vinda para cá foi para trabalhar numa empresa de cosméticos. Eu vim gerenciar uma empresa de cosméticos. Na verdade, eu morava na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo. E aí um amigo, né, em Fortaleza, que tinha já uma empresa de cosméticos em Fortaleza, me conhecia há muito tempo, queria abrir uma filial aqui em Teresina, e aí me convidou. E aí, assim, a vontade de ficar mais próximo à família me fez vir lá do sul, do sudeste, né, para poder vir morar aqui em Teresina. E aí, no começo foi uma situação assim, meio que os familiares, rapaz, volta, vem para Fortaleza, fica mais perto ainda. Mas eu entendi que Deus havia me trago para cá, para essa cidade, e aí estou até hoje. Já são 17 anos, quase 18 anos. Ah, que legal. Já tá com a maior idade já aqui em Teresina. Já pode se chamar teresinense, piauiense. Mas sua família continua morando em Fortaleza. Então, minha mãe mora em Fortaleza. Eu tenho 2 irmãos que moram em Natal, Rio Grande do Norte. E tenho um irmão que mora em João Pessoa. Tem família do Nordeste inteiro. Não, para passear fica mais fácil, né? E no Espírito Santo, ficou alguém lá? Não, ficou não. Ah, a Bianca, minha primogênita, ela nasceu em Vila Velha, no Espírito Santo. Então ela é capixaba. É capixaba. O restante é piauiense. Muito interessante. Pastor, e há um tempo o senhor também foi o líder da UJADEP, da União de Jovens da Assembleia de Deus aqui no Piauí. E na época da UJADEP, que era na sua gestão, nós fazíamos uma viagem pelo Piauí levando muitas conversas, eram plenárias. Eram fóruns, né? A gente denominava de fóruns. Então, a UJADEP, ela foi um momento muito bom, né, que nós passamos. Eu sempre digo que a gente vive etapas diferentes na vida. Sim, sim. E devemos procurar se doar ao máximo a cada etapa da nossa vida, né? Cada momento que Deus nos proporciona. Então, inicialmente eu coordenava a mocidade em Teresina, chamava de UMADET. E aí, quando houve a distribuição de campos, o pastor Nestor Mesquita distribuiu em vários campos da nossa capital, então não tinha mais assim a UMADET em toda a Teresina, tinha a UMADET no campo Teresina, presidido pelo pastor Irã. Aí eu conversei com o pastor Nestor sobre essa situação, e aí ele falou, então bora fazer para o estado todo. E aí nós fizemos um projeto, apresentamos na convenção, e aí iniciou então a UJADEP. E aí hoje é presidida aí pelo nosso amigo pastor Ricardo Braz e tem dado continuidade, fez um trabalho muito bom, muito abençoado, junto com a equipe, inclusive, que ele organizou. Enfim, o trabalho começou bem e está muito bem, graças a Deus. É verdade, a UJADEP tem cada vez ganhando mais corpo, né? Sim. E com novas atividades, com novos eventos. E na sua época, um dos eventos que ganhou destaque foram os fóruns. Eu lembro que era bastante interessante, a gente discutia nas plenárias muitos assuntos. Eu fazia inclusive a mediação. Sim. Nós tínhamos, eu lembro muito bem das mediações que fizemos aqui na CADEP, aqui na nossa de convenções, na plenária aqui. Foi muito legal. Pastor, qual a importância? Michel, o que eu acho interessante demais com os nossos jovens principalmente, e ainda hoje eu faço isso, é porque assim, às vezes nós pastores gostamos muito de falar, né? E quando você só fala, você não consegue perceber, você não consegue sentir o que de verdade o seu jovem está vivendo, está passando. Então você lembra muito bem que nos fóruns, isso é uma metodologia que eu utilizo no meu ministério, tá? Sim. A gente utilizou na UJADEP, mas a gente utiliza no ministério. Então a gente colocava um momento para os jovens falar, perguntar. Fazer a pergunta. E aí, naquele momento você consegue absorver ali muitas coisas que você percebe que não é um jovem, são diversos jovens, porque você rodou muito aí, foi em vários fóruns. Você pode lembrar que as perguntas basicamente são as mesmas. Exato. Né? Então, as necessidades, as indagações são as mesmas. Exatamente. Né?
É interessante observar que aqui em Teresina, que é a capital do Piauí, as indagações eram uma. Lá a gente chegou em Marcos Parente, não. Nós fomos em Oeiras. Mas pronto, em Oeiras, nós fomos também no litoral. Nós fomos em... São realidades muito distintas. A capital, litoral, o sul do estado. E as perguntas eram muito parecidas. Exatamente. Sobre os temas. Nós falávamos sobre política... Nós falávamos sobre... homossexualidade, identidade. Falávamos sobre a questão emocional, comportamental. E, assim, vocacional. Na verdade, a nossa juventude, muitos deles, né, enfrentam muitos conflitos. É uma fase complicada, é uma fase complexa. E a gente tem que procurar ouvir de perto esses jovens aí para poder dar atenção devida, né, e conseguir administrar da melhor forma possível. E é isso que a gente procurava fazer. E acredito que procuramos alcançar bons objetivos. E o trabalho continua, de vento em popa. E graças a Deus, a gente continua esse ministério também com jovens e com outros grupos lá no campo a qual Deus me concedeu a honra de estar pastoreando. Isso é muito bom. E os temas eram bastante diversos, porque nesses espaços onde os jovens também podem perguntar, antes, eu já tinha visto muito isso, principalmente porque sou jovem, tenho um corpo de 60, mas só tenho 27 anos. E o que nós vimos muito isso antes dessa interação, eram somente em assuntos sobre relacionamento. Então, e eram muito restritos a períodos de retiro, períodos de encontro de jovem, era muito esporádico. E sempre quando ocorria essa interação, era sempre sobre relacionamento. Namoro, basicamente namoro. Se é pecado não ficar, sempre a mesma pergunta. E os jovens hoje têm outras indagações vocacionais, ministeriais, emocionais. Então é importante também a gente abrir esse leque, né? Porque não adianta nada a gente saber muito sobre um assunto, enquanto outros assuntos ficam a mercê, a desejar. Michel, e assim, a gente observa que assim, ser pastor hoje, ser líder hoje, é bem diferente de tempos lá atrás. Como eu falei, cada tempo, cada etapa, existem situações diferentes. Então a igreja hoje, ela requer bem mais de um pastor, de um líder, do que era lá atrás. Então hoje você tem uma abrangência bem maior de situações, de problemáticas, e cada vez mais e mais os pastores, os líderes, eles precisam estar trabalhando assuntos diferentes. Por exemplo, lá atrás não se tratava, a gente falava aqui sobre a questão de depressão. Há 20 anos atrás não se falava sobre isso dentro da igreja. Questão de homossexualidade, nós tratávamos em nossos fóruns. Há alguns anos atrás não se tratava sobre isso dentro da igreja. E são assuntos que são extremamente importantes nós tratarmos, nós administrarmos, porque com a proporção que a sociedade vai avançando, são esses problemas que vai chegando aos pastores. Verdade. E é importante líderes, pastores de forma geral, estar se capacitando, se preparando dentro dessas áreas, porque se você não faz isso, meu amigo, você vai ter igrejas doentes, você vai ter igrejas problemáticas, porque o problema está lá. E tem gente que não mexe no problema e ele vai só piorar. É uma doença, né? Uma doença que você não trata, ela vai só alcançando mais e mais espaço. Então a importância de toda situação você tem que estar tratando. E essa é uma das situações que a gente tratava com a nossa juventude. E é surpreendente como essas novas teologias, tem até um livro do pastor Silas Daniel sobre a sedução das novas teologias, essa cultura progressista, que a gente chama de cultura woke, ela não pede licença, ela não pede inscrição, ela não pede matrícula, ela é colocada goela abaixo para a juventude, nas redes sociais, nos filmes, nos programas de televisão, na internet e, sobretudo, em sala de aula. Você observa que os nossos adolescentes e jovens hoje sabem muito mais sobre a cultura progressista do que muitas vezes sobre a cultura judaica, cristã, sobre as nossas tradições, inclusive ministeriais. E se a gente não fazer um ensino de contracultura na realidade, a gente vai ficar para trás, né, pastor? Michel, e vou mais ainda, falando que assim, a nossa geração hoje, a gente sabe que é a geração que está muito plugada e muito ligada nas redes sociais. Com certeza. Então hoje nós temos muitos irmãos, não vou falar só os jovens, mas nós temos muitos irmãos que eles têm como referências pessoas que estão ali no Instagram, pessoas que estão ali nas redes sociais. E às vezes as pessoas pegam 15 segundos de um history e tem aquela pessoa que fez uma frase bonita, uma frase de efeito como referência.
E eu tenho dito que 15 segundos de Instagram, 15 segundos de history, até aumentou mais agora, né? Não é o suficiente para poder eu ter uma pessoa como referência. Isso é verdade. Porque é muito fácil você pegar uma frasinha de efeito, colocar ali, fazer um momento e tudo, e momentos, pequenos momentos, não consegue definir quem nós somos de verdade. O caráter, ele é bem mais do que 15 segundos, do que 1 minuto, do que alguns momentos que você demonstra nas redes sociais. E a gente tem que ter esse cuidado, porque essa teologia, ela vem sido trabalhada, inclusive, nessas redes sociais, que traz até um motivacional, que traz até esse liberalismo, e a gente acaba, Michel, tendo aí grandes prejuízos teológicos, grandes prejuízos bíblicos. É verdade. Porque você escuta ali uma coisinha, é legal, é bonito, tem um cenário legal, e chama atenção e acaba achando que é a verdade. E a verdade está aqui, ó. Eu até falei, nosso podcast tem até Bíblia aqui, né? Coisa boa. Com certeza. Pastor, e as pessoas se satisfazem com isso. As pessoas se satisfazem com 15 segundos de Deus. Ontem, antes de dormir, inclusive estava com a minha esposa, a gente sempre gosta de ver as coisas juntos, né? Esses stories, as coisas juntos. E aí tinha uma moça surpreendente, que ela estava falando, acho que era em podcast, não sei. Só sei que ela estava dando, tipo, uma lição de moral, falando que se Deus estivesse aqui, ele ia ficar indignado com a sua situação de miserabilidade, porque Deus quer mais para você. E, sabe, com música de fundo, isso parece tudo muito bonito, atrativo. E aí quando eu fui ver, sempre quando tem pérolas dessa, eu gosto de ver quem foi que curtiu e quem que segue. E tinha acho que 15 pessoas, todas cristãs, seguindo a dita cuja irmã lá, que falando que Deus quer prosperidade, Rapaz, somente isso para a nossa vida. Essa galera, pastor, tem sido influenciada por esses coaches. E agora é coach gospel. Michel, dá um embrólio no meu estômago com uma situação dessa. Porque assim, o evangelho é o quê? O evangelho, ele é renúncia. É verdade. O que a Bíblia traz para nós é renúncia. O evangelho, ele conflita a nossa carne. O evangelho, ele conflita os nossos desejos pecaminosos. E aí, quando você vai para uma situação dessa que você acabou de colocar aí, é algo que agrada. Então, o evangelho, ele vem conflitar com a nossa carne, com os nossos desejos pecaminosos. Eu, particularmente, eu me sinto bem, eu gosto de ouvir quando alguém está ministrando e aquilo entra em conflito comigo e eu fico, meu Deus, eu tenho que servir mais, ser mais crente, eu preciso melhorar, orar mais, ler mais. Porque o evangelho, ele traz conflitos para nós de verdade. Isso é verdade. Porque a nossa tendência pecaminosa é buscar os desejos da carne. E o evangelho, ele vem exatamente trazer essa diferenciação. Eu me lembro, quando aceitei Jesus, eu aceitei Jesus com 17 anos de idade. E eu me lembro quando aceitei Jesus, Michel, me apresentaram a seguinte situação. Deixa eu ver se eu consigo definir bem aqui para ti. Olha, afaste-se do pecado, porque o pecado, ele vai te distanciar de Jesus Cristo. E aí você fica com aquele medo do pecado. Eu não vou pecar por causa... Mas quando você vai estudando a Bíblia, conhecendo mais Jesus, aí assim, você consegue mudar o sentido das coisas. Como assim? Aproxime-se de Jesus e naturalmente você vai querer se afastar do pecado. É verdade. Então é se aproximar de Cristo, se aproximar do Evangelho, se envolver com as coisas de Deus e naturalmente as coisas do mundo, elas vão... perdendo sentido. Exatamente, porque você está tão satisfeito com as coisas de Deus, né? Não é que seja fácil, claro que não. É um processo, mas você fica tão satisfeito com as coisas de Deus que você está completo com aquilo. É que tem gente que quer lutar contra o pecado pelas suas próprias forças, né? Exato. Quer deixar de gostar do pecado pensando que assim vai passar a gostar das coisas de Deus. E ao contrário, você tem que se envolver tanto com Deus que o pecado já não faz mais sentido para a sua vida. Lembrando que o pecado é um acidente na vida do cristão, não é um lugar de, como agora fazer que nem a fase coach, não é um lugar de permanência. E assim, e você vai continuar sendo tentado. É verdade. Você continua sendo tentado, porém, você está tão bem com Deus que você consegue vencer com mais facilidade. É verdade. Não é que seja... Mas você tem um pouco mais de facilidade de vencer as tentações. Essa é a capacitação do Espírito Santo de Deus. Exatamente. Que controla a nossa vida. Michel, tem pessoas que demoram
a entender isso e tem pessoas que conseguem entender mais rápido. Mas eu costumo dizer que quando você entende isso, você consegue viver os melhores momentos da sua vida, a melhor situação da sua vida. Qual? Quando você consegue entender as 3 coisas que são mais importantes de verdade para você. O ser humano precisa entender isso. Quem são, pastor? Deus, família e o ministério ao qual Deus lhe chamou, lhe confiou. Lembrando que quando a gente fala de ministério, você não está falando somente de pastor, de presbítero, de evangelista. Não, você está falando daquilo que Deus lhe chamou para fazer. Do projeto que Deus tem para a sua vida. Propósito de vida. Isso. Quando você entende isso de verdade, que essas são as 3 prioridades, você consegue viver bem melhor. E como eu falei, tem pessoas que logo novinho conseguem entender isso. É uma quantidade menor de pessoas, mas tem. E outras, ao avançar da idade. O importante é, quando eu entendo isso na minha vida, aí sim eu vou conseguir viver de verdade bem melhor, bem mais tranquilo. E repito, continuarão tendo tentações, continuarão tendo problemas, mas eu entendi de verdade o que é prioridade na minha vida. Então eu vou focar onde é prioridade na minha vida. Pastor, e todas essas indagações, conversas, meandros ideológicos que nós estamos apresentando aqui, elas se tornam um desafio para o pastor, porque elas apresentam na vida dos cristãos paradoxos, apresentam dificuldades, tentações, perseguições em ambientes acadêmicos, por exemplo. E como é que o pastor ele pode se preparar, se reciclar de forma muito prática, juntamente com o que nós já temos de teologia tradicional, no nosso caso, teologia pentecostal, como é que ele pode se reciclar? Porque tem pastor, tem obreiro que fez um curso quando iniciou no ministério, há 15, 20 anos atrás, e o mundo era totalmente diferente, a comunicação era outra. Hoje tudo mudou. Em que ambiente ele pode ter essa oxigenação intelectual? Michel, primeiro vamos para uma problemática que hoje as pessoas vivem muito, eu vou repetir isso, né? Vivem muito conectadas nas redes sociais e acabam perdendo muito tempo. Então, quando eu faço isso, eu acabo deixando tempo precioso que eu poderia estar investindo na minha capacitação, poderia estar investindo em si próprio e estou perdendo meu tempo. Eu acho que até já ouvi um dos podcasts aqui vocês comentando sobre isso. Então, assim, existe, do jeito que o tempo passou e lá atrás era tratado de uma forma e hoje tem avançado, existe hoje diversos, inclusive nós temos aqui a nossa escola teológica, a Itadep, onde a gente tem ensino de qualidade, trazendo ensinos para nossos membros, para nossos pastores. Por exemplo, o curso de teologia. O curso de teologia, Michel, eu fiz um curso de teologia que não era reconhecido pelo MEC, muito bom, excelente, qualidade, mas eu tinha interesse em fazer um curso reconhecido pelo MEC. A gente até estava comentando aqui em off, porque qual que é a diferença? Porque ele é acadêmico, né? O curso reconhecido pelo MEC, ele vem acadêmico, ele vai estudar um pouco da filosofia, da sociologia. E o curso seminarista, ele vai preparar para você ser um obreiro, ele vai preparar para poder você cuidar exatamente de pessoas, cuidar de vidas. E você vai aprender isso com pessoas que já estão fazendo isso. É verdade. Com pastores que já estão fazendo isso, com líderes que estão dirigindo a igreja. Então, assim, eu acho que estudar sempre é importante. Procurar pesquisar sempre é importante. Em vez de ficar perdendo tempo, isso eu falo em casa para os meus filhos, em vez de ficar perdendo tempo com coisas que você não vai ter edificação e tudo, é claro que todo mundo tem o seu momento de entretenimento. Claro. Mas invista mais naquilo que vai trazer edificação para você. E aí, as pessoas hoje, elas se acomodam muito, entendeu? E eu praticamente sou assim, eu termino um estudo, eu termino um curso, eu já vou procurar outra coisa para poder fazer, para poder crescer. Vai construindo. Michel, eu tinha um amigo no curso de Direito que ele tinha 73 anos de idade. Meu Deus. Aposentado, tranquilo, sossegado. E ele estava lá. Aí, rapaz, eu prefiro ficar aqui do que ficar em casa sem fazer nada. Entendeu? Eu estava lá estudando. Então, estudar é bom. Estudar traz com que você... E ele até fala assim, eu estudo tanto para poder não sofrer problema de Alzheimer. No podcast passado, o pastor Expedito falou sobre neuroplasticidade. Meu Jesus. Que o estudo ele traz neuroplasticidade. Pastor, a gente observa muito que o dia a dia de muitos crentes,
isso é uma coisa terrível de estar acontecendo, mas é verdade. O dia a dia de muitos crentes é uma vida de entretenimento, com pausas de trabalho, com pausas de vida na igreja, com pausas de oração. Tipo assim, o que você faz quando você não está fazendo nada? Essa é a grande pergunta. O que você está fazendo quando você tem tempo livre? Eu vou ler. Eu vou ouvir uma pregação. Não, as pessoas querem se entreter. Uhum. Então, isso, porque assim, a nossa vida não é o trabalho, a nossa vida não é o momento da igreja, porque ali são atividades. A nossa vida é o que a gente está fazendo quando a gente não está fazendo nada. Esse é o grande ponto. Sim. E essa é uma conversa, pastor, para a gente inserir já o assunto da ETADEP. Uhum. Porque nós temos aqui, na convenção, agora, uma escola teológica que vem justamente solucionar esses problemas. Tanto do obreiro, que há muito tempo não tem tido um estudo contínuo, ou que há muito tempo fez um estudo e sente essa necessidade de se reciclar. A gente chama de oxigenação intelectual mesmo, porque ele vai relembrar de coisas que ele já estudou, vai estudar novas coisas e vai aproveitar melhor ainda a sua vida ministerial. E para pessoas que, como eu, sendo bem sincero, não fez um curso teológico. Já estudei bibliologia, apologética, eclesiologia, mas de forma muito isolada, curso avulso. Mas não tem uma formação sistematicamente, contínua, né, com o professor, conversando. Porque é muito interessante esse momento dentro de sala de aula. É verdade. Essa interação em sala de aula. Aqui na ETADEP nós vamos ter tanto o presencial, com o professor em sala, olhando para o aluno, papel e caneta na mão e tudo mais, como teremos também o online, para alcançar os nossos irmãos do interior do estado que têm dificuldade de vir até a capital. E assim, porém, mesmo que for online, vai ter o professor lá dando aula, conversando com o aluno, né, com as plataformas digitais aí ligadas, tirando dúvidas, enfim. Então, assim, esse momento em sala de aula é extremamente importante. Só trazer um pontozinho aqui do que você falou anteriormente, que é a questão da disciplina. O que falta nas pessoas é uma disciplina. Não, eu vou fazer isso de manhã, isso depois, e faz uma sequência. As pessoas têm essa dificuldade em se disciplinar para poder ter uma sequência, uma programação. E quando eu não consigo ter essa programação disciplinar, eu acabo ficando meio embaralhado as coisas, Michel. Então daí a importância de termos uma disciplina, de vivermos sequenciado. E assim, é claro que esporadicamente você vai ter um momento ou outro que você vai sair daquela disciplina, mas focar na disciplina. Eu me considero uma pessoa disciplinada. Ensino lá em casa para os meus filhos a questão da disciplina, né, de acordar, fazer isso, enfim, ter uma programação do dia. Um cronograma, né? Exatamente. E quando você faz isso, você consegue ter excelentes resultados. Inclusive na sua vida ministerial, na sua vida profissional, profissionais liberais aí, você consegue ter excelentes resultados. E dentro dessa disciplina você tem que ter o quê? Tem que ter um momento de estudo. Um momento de estudo. Quando eu falo disciplina, eu estou falando momento com a família, eu estou falando momento com Deus, eu estou falando no momento de estudo, momento de lazer. Todos os momentos têm que estar dentro daquela sua programação. Essa palavra programação, lá em casa, é comum. Está na programação, entendeu? É comum para poder a gente seguir direitinho a nossa disciplina. Pastor, e o curso, ele traz nuances sobre esse assunto? Sobre a questão da disciplina. Olha só, o nosso curso ele é bem abrangente, como eu falei para você. O curso ele vai preparar pessoas para cuidar de pessoas. Além do conhecimento bíblico, teológico, ele vai preparar pessoas para cuidar de pessoas. Por exemplo, você vai ter uma disciplina dentro da área da psicologia pastoral, onde você vai trabalhar exatamente esse momento comportamental. Afinal de contas, um líder, e repetindo, o curso não é só para quem vai ser pastor. Sim. Né? O curso é para um líder, um curso é para alguém que quer conhecer mais a palavra de Deus, conhecer mais a Deus, se aprofundar mais. Então o curso ele vai abranger várias áreas, dentre elas a questão disciplinar, sim, também. Porque assim, eu sou um dos professores e naturalmente você vai procurar trazer alguns direcionamentos para o aluno, isso no dia a dia, para que ele tenha o costume da leitura, para que ele tenha o costume das anotações, como aprender melhor, como memorizar as coisas melhor.
e assim sucessivamente. Então, de forma natural, é um curso que dura 3 anos e meio, curso avançado, completo, e todos aqueles que fizerem, eles estarão bem mais preparados no final dos 3 anos e meio, Michel. E tem um corpo docente o melhor do nosso meio aqui no Piauí, né? Nós temos nomes importantes. Rapaz, você estudar teologia com o presidente da convenção, pastor Bezaliel. Exatamente. Pastor José Gonçalves, que é o escritor da nossa CPAD. Sim. Pastor Freitas, pastor Expedito, pastor Jefferson. Então, assim, nós temos grandes feras, dentre outros nomes mais aí que a gente poderia citar, né? Grandes feras da teologia, grandes líderes. Não são pessoas que, eu vou tentar ver se vai dar certo. São pessoas que já foram experimentados aí Exatamente. no ministério. E com certeza, eu acho sensacional. E não são teólogos de gabinete, né? Não. São pastores. Na prática, né? São pastores que estão ali. O que eu falei, o curso ele prepara de verdade para o ministério. Por quê? Porque você está ouvindo ali alguém que vive na prática, né? Então isso é um diferencial dentro do curso da ETADEP. Será muito importante para aqueles. Lá no campo eu já mantei lá o link lá. O pessoal está tudo empolgado para poder fazer, viu? Eu também vou fazer. Eu vou fazer o curso. Débora vai fazer, minha esposa vai ser minha aluna, o negócio vai ser... Vai ser muito bom. Eu vou fazer o curso também, já chamei uma galera para fazer junto com a gente. Estamos vendo ainda, sai de 1 ano, de 3 anos e meio. Tem vários cursos avulsos também, não é curso de extensão. São os cursos de extensões, vai ter grego, vai ter curso de oratória. Então nós temos vários cursos extensivos que são cursos que duram menos tempo, né? Sim. São mais rápidos, entendeu? E traz uma capacitação ali mais imediata. Isso é muito legal. Pastor, nós estamos finalizando aqui a nossa conversa de legal, hoje. Que bom participar aqui com vocês. Nós vamos trazer outras conversas, outras oportunidades, e você tem essa interação também em sala de aula. Imagina que só, que legal, tá na sala de aula com a gente, ou enquanto aluno lá fazendo pergunta pro pastor, colocando ele na parede. O negócio é pegar fogo lá, hein? O pastor dando aula, o pastor Expedito, pastor Zé Gonçalves, pastor Bezaliel, Elvis Cabral, Jefferson Rodrigues, Jefferson Campos Verde, lá do nosso campo também, vai estar presente, pastor Freitas, pastor Paulo, pastor Bartolomeu, pastor Paulo Magalhães. Muita gente, só gente boa, hein? Muita gente mesmo. Pastor, e a minha dúvida é, professor Alex Rodrigues, se o senhor pudesse ter um contato com um personagem bíblico, quem seria esse personagem e o que o senhor perguntaria para ele? Um personagem bíblico? Michel, o personagem bíblico vai estar todo mundo está lá na Bíblia, né? Todo mundo está na Bíblia. Então, meu amigo, diretamente com Jesus mesmo, viu, papai? Você vai dizer o que diretamente com Jesus. E perguntar, é uma pergunta só. Não. Pergunta de milhões. Acho que a primeira expressão minha com Cristo vai ser mesmo de gratidão, Michel. Agradecer. Agradecer porque a gente olha o quão bom Cristo é conosco. Diante de toda a situação que o homem estava, eu lembro aqui de Efésios capítulo 2, Paulo vai explicar sobre a graça de Deus. E antes de explicar sobre a graça de Deus, ele informa aos Efésios ali a situação do homem. O homem estava morto em seus delitos e pecados, o homem era escravo do mundo, escravo do diabo e escravo da própria carne. Aí o versículo 4, eu leio o versículo 4 quase todas as vezes chorando, eu me emociono só em falar para ti aqui. Capítulo 2, versículo 4, depois que Paulo fala toda a situação do homem, aí ele diz assim, mas Deus. Meus olhos se enchem de lágrimas só falar isso. Mas Deus, vírgula, que é infinito em misericórdia. Então, a gente olha a situação do muito homem. Amor que nos amou. Isso. Você olha a situação do homem e o que o homem merecia era o quê? O castigo. Mais Deus. E esse mais aqui quebra... Esse mais me quebra todinho, Michel, viu? Pastor, mas qual a pergunta que eu faria para ele? Tem que ter uma pergunta, indagação. Eu teria de... Indagação, Jesus... uma pergunta. Uma pergunta. Senhor Jesus... Pergunta. Não teria uma pergunta para Jesus, não. Era só gratidão. E vai chegar esse momento que nós vamos falar só... Claro, com certeza. Agradecendo a Ele, feliz. E esse momento é só a eternidade, imagina isso, aí. Isso. Que bênção, né? Rapaz, podia ser hoje. Podia ser agora.
Isso mesmo. Enquanto isso, a gente vai estudando, vai se capacitando, vai se preparando para produzir muito para o reino de Deus. Pastor Alex, muito obrigado. Eu que agradeço, Michel. Pela nossa conversa. Amém. Você pode curtir, compartilhar e, sobretudo, se inscrever na ETADEP. Vem estudar teologia com a gente. Muito obrigado pela sua participação. Compartilhe e até o nosso próximo CEADEPcast.